Após a recusa do Atlético Paranaense por Kevin Viveiros, o Corinthians se vê diante de um cenário que vai muito além de uma simples negociação frustrada. O que está acontecendo nos bastidores revela uma mudança profunda na forma como o clube encara o mercado, e isso pode impactar diretamente o futuro da equipe. O torcedor olha para a janela de transferências esperando nomes, anúncios, reforços, mas o que poucos percebem é que, neste momento, o Corinthians está redefinindo completamente suas prioridades. E essa mudança pode significar algo que muita gente ainda não está preparada para encarar: a possibilidade de um mercado com pouquíssimas novidades. Tudo começa com o caso Viveiros. O atacante colombiano virou alvo, entrou no radar, despertou interesse, mas quando o Corinthians tentou avançar, encontrou uma barreira praticamente intransponível. Propostas altas foram colocadas na mesa, valores que ultrapassaram a casa dos 89 milhões de reais, e ainda assim recusadas sem hesitação. Isso não foi apenas uma negativa comum, foi um recado claro do Atlético. Não há interesse em negociar com rivais diretos no futebol brasileiro. A prioridade é o mercado internacional. E com contrato longo, status de peça-chave, Viveiros simplesmente não está disponível dentro do cenário nacional. Esse episódio, por si só, já muda muita coisa, porque ele escancara uma realidade que o Corinthians precisa enfrentar. O mercado está cada vez mais inflacionado, competitivo e fechado para negociações internas. E entrar nesse jogo sem estratégia pode custar caro, muito caro. É exatamente aí que surge a virada de chave. Internamente, o clube passa a reforçar uma ideia que já vinha sendo discutida, mas que agora ganha força total. Não faz mais sentido contratar por quantidade. A lógica mudou. O Corinthians não quer mais preencher elenco, quer elevar o nível. E isso muda tudo. Porque, na prática, significa que não haverá pressa, não haverá desespero, não haverá contratação apenas para compor. Cada movimento será analisado com muito mais critério. Cada possível reforço precisará atender a uma exigência clara: chegar para ser decisivo. Essa nova postura ficou evidente nas palavras de Marcelo Paz. Em meio aos treinamentos no CT Joaquim Grava, o executivo foi direto. O Corinthians não vai ao mercado por volume, mas por impacto. Se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, com análises profundas e informações que vão além do óbvio, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Essa frase carrega um peso enorme. Ela indica que o clube está disposto a fazer menos, muito menos, desde que faça melhor. Só que isso também abre um cenário arriscado, porque encontrar jogadores que realmente elevem o nível não é simples. E muitas vezes esses nomes estão fora do alcance financeiro ou disputados por mercados mais fortes. Enquanto isso, dentro de campo, o elenco segue em construção. Memphis Depay, por exemplo, já aparece no gramado, ainda sob cuidados da fisioterapia. Um retorno que simboliza esperança, mas também mostra que o time ainda busca estabilidade. E no comando técnico, Fernando Diniz segue um caminho que reforça ainda mais essa estratégia. Recém-chegado, ele não pediu reforços. Nenhum. A prioridade é outra: entender o elenco atual, trabalhar o desenvolvimento dos jogadores e observar com atenção as opções vindas da base. Diniz acredita que há potencial ali, que antes de buscar fora, é preciso extrair o máximo de quem já está dentro. Esse tipo de abordagem exige tempo, exige paciência e, principalmente, exige convicção. Porque enquanto o treinador observa e testa, o mercado segue girando. Nomes surgem, especulações aparecem e a pressão aumenta. Everton Cebolinha, por exemplo, foi um dos jogadores que entrou no radar. Um nome forte, conhecido, com qualidade comprovada. Mas até agora, nada avançou. O interesse existe, mas não há negociação concreta. E isso reforça ainda mais o padrão que está sendo adotado: observar muito, agir pouco. E só quando realmente valer a pena. Se voltarmos um pouco no tempo, a diferença é gritante. Na última janela, o Corinthians foi ativo. 7 contratações, várias saídas, mudanças profundas no elenco. Era um momento de reconstrução, de ajustes, de tentativa de reorganização. Agora, o cenário é outro. Em 2026, o clube fez apenas um investimento direto:
A chegada de Matheus Pereira, por empréstimo. Um movimento pontual, sem grandes riscos financeiros. E essa cautela não é por acaso. Existe uma meta clara nos bastidores: arrecadar cerca de 151 milhões de reais com vendas de jogadores ao longo do ano. Isso significa que, além de pensar em contratações, o Corinthians também precisa lidar com a possibilidade de perder peças importantes. E essa possibilidade é real. Jogadores como Hugo Souza, Yuri Alberto, Breno Bidon e André estão no radar internacional. Com a janela europeia se aproximando, propostas podem surgir a qualquer momento. Ou seja, enquanto o clube pensa em reforçar, também precisa se preparar para possíveis saídas. E é nesse ponto que o planejamento ganha ainda mais complexidade. Porque contratar pouco e perder jogadores importantes pode gerar um desequilíbrio perigoso. Por outro lado, vender bem pode abrir espaço para investimentos mais assertivos no futuro. Para lidar com esse cenário, o Corinthians começa a se movimentar também fora das quatro linhas. A contratação de um analista de mercado internacional mostra que o clube quer ampliar sua presença global. A ideia é criar conexões, abrir portas, explorar mercados alternativos e aumentar as possibilidades de negócio. Não se trata apenas de comprar ou vender jogadores, é sobre posicionamento, sobre estar inserido em um ecossistema maior, onde oportunidades surgem a partir de relacionamento e estratégia. E tudo isso nos leva a um ponto central: o Corinthians está mudando. A recusa por Viveiros não foi apenas uma negociação perdida, foi um gatilho, um sinal de alerta, um momento que ajudou a consolidar uma nova forma de pensar o mercado. Agora a regra é clara: ou o jogador chega para elevar o nível, ou simplesmente não chega. E isso pode gerar um efeito inesperado. Uma janela silenciosa, sem grandes anúncios, sem movimentações impactantes, sem aquele fluxo constante de reforços que o torcedor se acostumou a ver. Mas ao mesmo tempo, com uma promessa implícita: se alguém vier, será para fazer a diferença de verdade. A questão é: isso vai acontecer? Ou o Corinthians corre o risco de atravessar a janela praticamente sem mudanças, apostando tudo no elenco atual? Essa é a grande dúvida que começa a ganhar força. Porque buscar excelência é um caminho nobre, mas também é um caminho arriscado. E no futebol, o equilíbrio entre ousadia e cautela pode definir toda uma temporada. Agora eu quero saber de você. Essa estratégia faz sentido? O Corinthians está certo em apostar apenas em reforços de impacto ou deveria ser mais agressivo no mercado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate está só começando.